Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu realmente não sei o que foi pior. Eu sei que foi um show de horrores. Um show de horrores, dentro e fora de campo. Mas eu realmente não sei o que foi mais feio. O Fluminense jogando ou os jogadores do Fluminense falando depois do jogo. Principalmente Felipe Melo, Marcelo e Fernando Diniz. Eu não sei o que foi pior. Realmente, eu fiquei aqui, ó, praticamente umas 16 horas, né? Porque foi o tempo que eu cheguei do estádio. Para tentar, pegando tudo que eu vi, estatística, o que eles falaram, tentando entender a cabeça do Diniz. E realmente eu não consegui uma resposta para isso. Eu não consegui ver o que foi mais feio, se foi dentro de campo ou fora. Eu só sei o seguinte, foi um show de horrores. Eu estava no Maracanã, eu ia fazer um vídeo para vocês aqui, cara, e não tinha cabeça para fazer. O que o Fernando Diniz fez dentro de campo como técnico e fora foi falta de respeito com o torcedor. O Felipe Melo chegar na entrevista e falar que não, que o Fluminense jogou melhor antes de ter expulso, o Diniz falar que o Fluminense teve um tempo que jogou melhor, isso é falta de respeito com o torcedor do Fluminense, que estava lá no estádio pegando chuva, inclusive eu estava lá, e todos os torcedores do mundo estavam assistindo em casa ou fora do estádio, independente, é falta de respeito com o torcedor. Você falar que o time jogou melhor, sendo que dentro do jogo, 100 minutos de jogo, teve mais ou menos 100 minutos de jogo, o Fluminense não deu a porra de um chute no gol. Um chute no gol. Aí você quer falar pro torcedor que jogou melhor um tempo? Sacanagem, porra. É mais bonito você ser homem, ir pra porra da câmera e falar assim, olha, gente, o Flamengo jogou melhor, o Flamengo foi superior, a gente vai trabalhar com os pés no chão para conseguir reverter o placar. A gente sabe que é difícil, mas a gente vai tentar, porque o Fluminense já fez isso outras vezes. Isso é mais bonito, ser homem. O Marcelo até chegou a pedir desculpa para a torcida, falou que o Fluminense, falou meio que o Fluminense ia tentar virar, né, que o Fluminense teve a história e tal, beleza. O Marcelo até falou um pouco disso, apesar de ter sido ignorante com o repórter, o Marcelo. Mas o Felipe Melo falar que jogou, para mim foi sacanagem. Eu me senti desrespeitado como torcedor quando eu vi o Felipe Melo falar isso. E o Diniz, meu Deus do céu, cara, a coletiva do Diniz foi um show de horror. Quando ele falou que não colocou o John Kennedy, porque colocou o Lelê. Ele falou, a explicação dele foi basicamente essa: coloquei o Lelê porque o Fluminense tinha tomado um gol, bola aérea, e botou ali para meio que defender. Ou seja, ele quis botar o Lelê de Nino. Ou seja, o substituto do Nino é o Lelê. Porra, vocês têm noção da merda que é isso que eu tô falando aqui? Vocês têm noção? Isso tem que ficar gravado. O Diniz colocou o Lelê para defender bolas aéreas do Flamengo. E que nem isso ele conseguiu fazer. Porque o Fluminense tomou um gol no final de cabeça. Porra, você tá vendo a desgraça que foi esse jogo? E aí, cara, eu não gosto muito de ficar falando sobre futebol em cima de resultados. Eu acho isso muito vazio. Né? Eu até concordo com o Diniz quando ele diz que o futebol brasileiro ele é prejudicado por causa disso, porque as pessoas elas gostam de analisar futebol em cima de resultado. Mas, Diniz, é 12 resultados. São 12 resultados. É um futebol medíocre que o Fluminense vem apresentando em 2024. Um futebol fraco tecnicamente. É uma decadência tecnicamente, uma decadência técnica que o Fluminense está sofrendo em 2024. Isso não é só de um resultado que a gente está falando. O Fernando Diniz hoje, isso não é o que eu estou falando, não, é números. Ele já é o pior técnico da história do Fluminense em questão de aproveitamento em clássicos. Aproveitamento em clássico, o Fernando Diniz tem os piores números da história do clube. Vocês têm noção disso? Pega o pior técnico da história aí que você pensa. Pensa no pior técnico. O Fernando Diniz ele conseguiu bater esse recorde de ser o pior técnico em aproveitamento em clássico no Fluminense. Aí eu vou pro estádio, vejo o futebol medíocre e depois eu tenho que escutar que o Fluminense jogou bem. Aí olha só, gente. Vocês sabiam que o Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo? Vocês sabiam disso? Pois é. Se eu não me engano, acho que o Flamengo teve 48 e o Fluminense 52, tocando a bola lá atrás. Coitado do Germancano. Eu estava dentro do estádio e eu dentro de tantas críticas, porque agora vai começar as caças bruxas, né? Vai começar, a torcida automaticamente vai começar a apontar os culpados.
normal no futebol. E eu ouvia muito de torcedores pedindo para tirar o Cano. Ah, que o Germancano tá morto. Ah, que não sei o quê. Que o Germancano quer fazer gol de tudo quanto é... Eu realmente, analisando friamente, não é o Germancano que tá morto. É o Diniz com o seu esquema tático que tá matando o Germancano. Porque o Germancano ele tem que correr pelo Ganso e pelo Renato Augusto, que na cabeça do Fernando Diniz, isso não tem problema acontecer. Não tem problema nenhum o Ganso jogar junto com o Renato Augusto. Mesmo todo mundo dizendo que isso é loucura, mas o Diniz é gênio. O gênio reinventa o futebol. Isso é muito perigoso. O que o Diniz fez nesse jogo? Presta bem atenção. Ele gosta de fazer isso. Enquanto todo mundo, a mídia tradicional, os influenciadores, a torcida do Fluminense estava pensando: quem o Diniz vai colocar no lugar do André? Será que ele vai colocar o Lima para começar? Será que ele vai colocar o Alexander? Ah, mas o Alexander, o meio vai ficar muito leve. O Lima seria, né, uma opção, mas não. O que ele faz? O que ele resolve fazer? Reinventar a roda, né? Porque acontece o seguinte, eu acho que ele gosta disso. Se o Fluminense vence o Flamengo com Renato Augusto e Ganso, o que ia acontecer? A mídia ia falar o quê? Diniz é gênio, corajoso. Eu acho que ele gosta disso, desse desafio. Mas isso prejudica o time a longo prazo, como vem prejudicando. Como eu falei para vocês, eu não gosto muito de ficar analisando em cima de resultado. Ano passado o Fluminense venceu alguns jogos e eu falava para vocês. E era muito criticado por isso. O Diniz tá matando o Cano. Tá matando o Cano. Tá matando o Arias. Porque o Arias muitas vezes pega a bola sozinho, dá um tiro, não tem ninguém para ele tocar, porque o Cano tá lá atrás marcando. Porque o Keno tá jogando de lateral, voltando igual um maluco, porque ele fica ali... o Diniz fica o jogo todo gritando no ouvido do Keno. Coitado do Keno, inclusive. Gritando, dando esporro pro Keno voltar para ajudar na marcação. Eu não sou contra do atacante voltar para marcar. Isso vai acontecer e é natural. O Cano, por mais que ele tenha uma idade avançada, ele consegue fazer isso. O Cano consegue voltar para ajudar na marcação, isso é ótimo, é perfeito. Mas fazer isso, a merda do jogo todo, você mata o cara. O Cano, ele perdeu até o time de bater na bola, porque ele não chuta pro gol, porra. O Cano virou zagueiro, cara. Que maluquice é essa? Que loucura é essa? O atacante, o centroavante, ele volta no mínimo, no máximo, até o meio de campo. Meio de campo no máximo. A função, o Germancano é pago, o centroavante é pago para fazer gols. O atacante, o centroavante é pago para isso. O zagueiro é pago para defender, o goleiro é pago para defender. Mas não, no Fluminense é tudo ao contrário. E é bonito, né? Porque tá reinventando. Agora não tem, né? Não tô achando nenhum discípulo do Diniz que acha que o Diniz tudo que faz dá certo. Tá aí, ó. Perdeu pro Flamengo e eu já aviso vocês, mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu já tô falando, já tô regulando a expectativa de vocês. Só um milagre pro Fluminense virar esse jogo. Só um milagre. E eu tô falando porque o Flamengo é um time hoje muito bem treinado, fisicamente está voando, e o Fluminense tá aí cheio de problemas. E todo mundo tá achando bonito no Fluminense, né? Os jogadores, não, a gente tá bem. A soberba nojenta, volto a dizer. A tendência é que o Fluminense perca o próximo jogo contra o Flamengo. Perca, nem ganhe, perca. O Flamengo tem 13 jogos que não ganha, que não toma gol. 13 jogos que não toma gol o Flamengo. Aí você acha que o Fluminense vai fazer 3-0 no Flamengo? Futebol, tudo pode acontecer, mas é quase impossível, quase. Sabe quando o médico chega, tem ali um paciente já praticamente morto, o médico chega e já vai lá conversar com o familiar, ó, cara, só Deus mesmo pra... É o caso do Fluminense, é o caso do Fluminense. Só um milagre pro Fluminense conseguir virar. Diferente do ano passado, que o time tava ajustado, tava com vontade, tava com humildade. Esse ano, tá perdendo e tá achando que tá bem. Não consigo entender. O Diniz rebatendo jornalista, sendo ignorante com o jornalista, com soberba, não sei o quê. Diniz, não é porque você ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa, que você pode fazer o que você quiser, não. Nenhum técnico, nenhum jogador, nenhum presidente, nada, ninguém, nenhum ser humano nunca vai ser maior do que a instituição.
uma instituição centenária. Nunca, nunca vai ser maior. Nunca. Diniz se perde. Aí o que acontece? Tem Flamengo. O próximo jogo é Libertadores e provavelmente na altitude. O Diniz não sabe jogar na altitude e ele já assumiu isso, botando o time reserva para jogar na altitude. Ele não sabe jogar na altitude e não sabe jogar clássicos. Essa derrota está na mão do Fernando Diniz. Totalmente na mão dele, que começou inventando, botando um time completamente aberto para jogar contra o Flamengo, e o Fluminense foi amassado, foi destruído pelo Flamengo. Essa é a verdade. Coloca nos comentários aí que eu quero saber o que você acha desse jogo. Tem muita coisa errada, muita coisa para ser consertada. E óbvio que na derrota as coisas ficam expostas, né? Aí a torcida começa a cobrar. Porque enquanto tá ganhando, pode estar jogando feio, mas tá ganhando, tudo bem. É vergonhoso o Fluminense ficar mais de 100 minutos sem chutar uma vez no gol, tendo a porra de um artilheiro que fez 80 gols nos últimos 2 anos. É vergonhoso.